Olá, vamos dar continuidade ao estudo da análise sintática. Nós estamos estudando predicação verbal. Na aula passada nós estudamos verbo transitivo direto e o seu complemento objeto direto. Na aula de hoje nós vamos estudar verbo transitivo indireto e o seu complemento objeto indireto. Fique bem, pegue uma aguinha e vamos começar. Muito bem, vamos continuar com o estudo de predicação verbal. Hoje nós vamos trabalhar então com verbo transitivo indireto. Bom, nós vimos na aula passada que verbo transitivo transita por ele um complemento, então nós teremos um objeto. Lembra que complemento verbal e objeto são sinônimos. Verbo transitivo indireto possui um complemento que nós vamos chamar de objeto indireto. Eu fiz um combinado contigo de abreviar assim: objeto direto OD, objeto indireto OI. A diferença entre um objeto direto e um objeto indireto é que o objeto indireto ele vem introduzido por preposição. Então, nós teremos uma preposição obrigatória e nós vamos chamá-lo então de objeto indireto. Existe um outro ponto que nós precisamos observar e eu vou pedir que sublinhes aí, que é o que tem aqui abaixo. Muitas vezes o objeto indireto aparece sob forma de oração, exercendo função sintática em relação à oração principal. Sublinha esta expressão aqui, oração, porque nós vamos estudar esta parte quando nós trabalharmos com orações, que é a análise sintática externa. Nós voltaremos a este ponto, mas sublinha, porque nós já estamos informados sobre isso. Pelo menos a gente sabe que já existe e que nós nos depararemos com o objeto indireto em forma de oração mais adiante no nosso estudo. Nós vamos observar esta parte do memorize isto, eu vou ler e vou pedir que você sublinhe também. Diz assim: por uma questão estilística, alguns verbos, mesmo sendo transitivos diretos, aceitam complemento introduzido por preposição. Observe que isso não muda a transitividade do verbo, ele continuará sendo verbo transitivo direto e seu complemento passará a ser chamado objeto direto preposicionado. Marque aqui, por favor, e agora eu vou te explicar. Alguns verbos são classificados como verbo transitivo direto. Os seus complementos são chamados de objeto direto. Só que pelo uso da língua, algumas pessoas usam preposição junto com este verbo. Por exemplo, o verbo amar. Amar é um transitivo direto. Quem ama, ama alguém ou ama alguma coisa. Quando eu digo amo a Deus, nós colocamos uma preposição diante dessa expressão Deus, o que faz aí que nós tenhamos um objeto direto preposicionado. Ele não é um objeto indireto por causa da preposição. E o verbo não é um verbo transitivo indireto por causa da preposição. É verbo transitivo direto, o seu complemento é objeto direto, só que pela preposição nós chamamos de objeto direto preposicionado. É bom nós pontuarmos aqui, porque eu preciso prestar atenção na regência do verbo e no uso da preposição. Existem alguns verbos específicos, 3 que eu vou pedir que você marque. O amar, o comer e o beber. São 3 verbos, existem mais, evidentemente, mas na maioria das vezes estes 3 verbos, que são verbos transitivos diretos, pelo uso nós colocamos uma preposição. Algumas pessoas colocam preposição. Amar a Deus, comi da sobremesa, bebi do vinho, por exemplo. Então, são 3 verbos transitivos diretos com complemento que nós vamos chamar de objeto direto, só que pelo uso, como nós temos uma preposição, nós chamamos de objeto direto preposicionado, mas não muda a transitividade do verbo. Vamos a um exemplo. Carlota amava mais a ele do que aos próprios irmãos. Veja que aqui nós temos o verbo amar. Quem é que amava? Carlota é o sujeito. Coloque um Szinho aqui em cima de Carlota para saber que é o sujeito da oração. E aí você vai observar que este verbo ele é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Só que quando nós olhamos na estrutura frasal, nós identificamos aqui um a ele e este a é a preposição que acompanha este objeto. Ele não é um objeto indireto, ele é um objeto direto que nós vamos chamar de objeto direto preposicionado. Vamos ao segundo exemplo. Cada cidadão deve beber do vinho depois da ceia. Vamos observar aqui, nós temos uma locução verbal e vamos encontrar o sujeito. Quem é que deve beber? Cada cidadão é o sujeito da oração.
nós teríamos aqui uma pergunta também para fazer, para encontrarmos o objeto indireto. Agora nós vamos introduzir esta pergunta. Lembra de verbo transitivo direto que nós fazíamos a pergunta o que e ainda fazíamos a pergunta quem para encontrar o objeto direto? Pois muito bem. Para o objeto indireto, nós também temos uma pergunta, só que esta pergunta é introduzida por preposição. Então, nós teríamos a preposição de, por exemplo, não existe só esta preposição, pode ser a preposição a também, pode ser a preposição de, é mais comum ter a preposição a ou a preposição de. Então, nós vamos colocar um de que, e aqui nós temos a preposição, então, que nós vamos utilizar para introduzir a pergunta, para encontrar o objeto indireto, e o mesmo acontece quando eu utilizar o quem, então eu teria de quem aqui mais uma vez a preposição. Estas duas perguntas, então, são duas perguntas que nós vamos fazer para encontrar o objeto indireto. Do mesmo modo que eu faço aqui em cima, a pergunta o que e quem. Então, veja que as perguntas são muito parecidas, são muito semelhantes. Para encontrarmos o objeto direto, o que e quem. Para encontrarmos o objeto indireto, nós vamos colocar de que ou ainda de quem. Isso é extremamente importante. Coloque em um post-itzinho estas perguntas aqui. Bom, vamos ao exemplo então. Cada cidadão deve beber o quê? É essa pergunta que nós faríamos para encontrar o objeto direto. O que cada cidadão deve beber depois da ceia? Nós teríamos como resposta o vinho. E aí nós vamos perceber que esse o vinho está acompanhado da preposição de, que se juntou com o e deu o do. Do vinho, nós vamos classificar como um objeto direto, só que pelo uso da preposição, nós vamos classificar como um objeto direto preposicionado. Ele não é, portanto, um objeto indireto. Observe a letra C. Naquele dia comeu da sobremesa de sua mãe. O mesmo acontece. Comeu. Quem é que comeu? Ele, ela ou você. Você comeu o quê? É essa pergunta que nós faríamos para encontrar o objeto direto. E aí a resposta que nós encontraríamos seria a sobremesa. E nós vamos ver que nós temos um de aqui acompanhando o artigo a, de mais a é da sobremesa. Mais uma vez aqui nós temos um objeto direto que nós vamos chamar de objeto direto preposicionado. Ele não é, portanto, um objeto do tipo indireto. Nós precisamos observar muito bem isso aqui. Aí você diria, Tati, mas como que o objeto indireto aparece então na oração? Bom, se nós tivéssemos um exemplo assim, ele respondeu ao questionário. Vamos ver que a estrutura é bem diferente. Nós vamos sublinhar o respondeu. Quem é que respondeu? Ele é o sujeito da oração. Ele respondeu a que. E aí veja que nós colocamos aqui uma preposição, que é a preposição a, para responder, para obtermos uma resposta que complete o verbo. A resposta a esta pergunta, a que, será o objeto indireto, que aqui nesta oração nós temos como ao questionário. Se nós dissociarmos este ao, nós teremos a preposição a mais o artigo o, fato que aqui nós temos então o objeto indireto, que é uma função sintática. Este verbo respondeu, ele é classificado então como um verbo transitivo do tipo indireto. Percebe a diferença? Aqui sim nós temos uma preposição, tanto no exemplo A, que nós vimos, quanto no exemplo B, quanto no exemplo C. Só que a pergunta que eu faço para o verbo é o que ou quem, independentemente de haver ou não preposição na resposta. Nós teremos objeto direto. Quando há preposição, é pelo uso da língua. Aí nós teremos um objeto direto preposicionado. Quando encontramos ou procuramos identificar um objeto indireto, a pergunta que nós vamos fazer para o verbo, sempre haverá uma preposição, que é estas duas perguntas que nós colocamos aqui abaixo. Pode ser a preposição de, pode ser a preposição a. Eu coloco a preposição de por escolha, só para representar, mas pode ser qualquer preposição que complete um verbo, então marque esta pergunta. Qual a diferença entre um objeto direto e um objeto indireto? O uso da preposição. Qual a semelhança? Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto completam o verbo, são complementos verbais. Atente
a objeto direto preposicionado, que não é objeto indireto, ele é um verbo transitivo direto, que exige um objeto direto, só que é introduzido por preposição. Quais verbos que você precisa atentar? Amar, comer e o verbo beber. São esses 3 verbos que mais aparecem. Aqui existe uma outra parte que nós vamos observar. Existe a possibilidade de, na mesma frase, haver repetição de objetos, tanto diretos como indiretos. Aqui é uma nova classificação, muito cuidado aqui. Existe uma outra possibilidade de nós encontrarmos um outro tipo de objeto direto, que nós vamos chamar de objeto direto pleonástico, ou ainda objeto indireto pleonástico. Muita calma nesta hora. Nós vamos pensar em pleonástico como pleonasmo. Objeto direto pleonástico ou objeto indireto pleonástico remete àquela figura de linguagem que é pleonasmo, que é repetição. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, lembra? Então nós vamos pensar nisso. O objeto direto pleonástico é repetido. O objeto indireto pleonástico também é repetido. Tati, como assim repetido? Vamos ao exemplo que fica mais fácil. As obras indicadas ainda não as li. Veja que nós temos aqui um verbo, lembra a parte sempre do verbo. Quem é que não leu? Eu. Eu é o sujeito da oração. Agora vamos classificar o verbo. Eu não li o quê? Veja que eu fiz uma pergunta para este verbo e a resposta a essa pergunta será o objeto direto. Essa pergunta aqui, ó. Não li o quê? As obras indicadas. Então, nós vamos conseguir identificar aqui o objeto direto da oração, que é as obras indicadas. Eu só circulei as obras aqui. Mas nós temos o objeto direto como as obras. Muito bem, este é o objeto direto. Agora, segue a oração. As obras indicadas ainda não as li. Veja que aqui nós temos o as. Este as é um pronome que retoma as obras. Lembra que coloquialmente eu poderia substituir o as pelo elas? E nós teríamos as obras indicadas ainda não li elas? Lembra também que quando eu puder substituir elas pelo as ou o as pelo elas, nós temos pronome e essa substituição é uma substituição coloquial, lembra? Conseguir substituir significa que as também é um pronome e é um pronome que exerce a função de objeto direto. Só que o objeto direto já está aqui, é as obras, e ele aparece repetido pelo pronome as. Então aqui nós teremos um objeto direto pleonástico, que é um objeto direto repetido. Atenção, o objeto direto pleonástico, ele vem em forma de pronome, ou pronome a, ou pronome as, ou lá, ou las, ou na, ou o nas. Esse é o objeto direto pleonástico. Vem repetido pelo pronome na mesma oração. Veja agora o exemplo que nós temos abaixo. Aos inimigos, nada lhes devemos. Veja que agora nós temos um verbo que é o devemos, eu vou fazer a mesma pergunta. Quem é que não devemos? Nós é o sujeito. Nós não devemos nada a quem? E eu estou fazendo aqui uma pergunta agora com o uso de uma preposição. Significa dizer que eu vou encontrar o objeto indireto. Nós não devemos nada a quem? Aos inimigos. E aqui nós temos o objeto indireto. Lembrando que o objeto indireto é sempre introduzido por uma preposição. Este a que está diante de aos inimigos é uma preposição. Muito bem, segue. Aos inimigos nada lhes devemos. E aqui nós temos um pronome que é o pronome lhes, que faz referência à expressão aos inimigos. O lhes, na verdade, é aos inimigos. Também é um objeto indireto, só que veio repetido. Então, nós vamos chamar de objeto indireto pleonástico. Necessariamente, o objeto indireto vem representado ou pelo lhe ou pelo lhes. Repetido significa na mesma oração, bem como nós temos aqui no exemplo. Você poderia perguntar, Tati, tá, ok, o que eu preciso saber então de verbo transitivo indireto e objeto indireto? Bom, saber que o verbo transitivo indireto vai exigir uma preposição, vai exigir um complemento, melhor dizendo, introduzido por uma preposição, que nós vamos chamar de objeto indireto.
Este objeto indireto será o complemento do verbo, portanto. Para nós conseguirmos encontrá-lo, nós vamos fazer uma pergunta. A pergunta é sempre introduzida por preposição. Pode ser a pergunta de que e pode ser também a pergunta de quem, fato que sempre haverá uma preposição introduzindo. Veja que a pergunta ou as perguntas que nós fazemos para encontrar o objeto direto são muito parecidas com as perguntas que nós fazemos para encontrar o objeto indireto. A diferença é que no objeto direto não tem preposição e no objeto indireto tem a preposição. Então, coloque em um post-it, por favor. Isso nós precisamos saber. Outro ponto que nós precisamos saber é que existe o objeto direto, que nós vamos encontrar, que nós vimos na aula passada, e existe também o objeto direto preposicionado, que por vezes se confunde com o objeto indireto por causa da preposição. Só que o objeto direto preposicionado é um objeto direto que completa um verbo transitivo direto, só que pelo uso nós acabamos colocando uma preposição diante deste objeto direto. 3 verbos eu pedi para você memorizar: amar, beber e comer. Existe também o objeto direto pleonástico e o objeto indireto pleonástico, que são objetos que vêm repetidos na oração, que vêm repetidos no período, melhor dizendo, em forma de pronome. Então, o objeto direto pleonástico ele vem repetido pelo a plural e o plural também, e o objeto indireto pleonástico ele vem pelo lhe ou pelo plural lhes. É uma parte confusa, é uma parte que tem muita informação. O segredo é você saber as perguntas. Comece sempre pelo verbo, encontre o sujeito e aí você faz pergunta para encontrar o objeto. Se a pergunta vier introduzida por uma preposição e a resposta tiver preposição, você terá objeto indireto. Caso contrário, você encontrará na oração objeto do tipo direto. Revise esta partezinha porque vale muito a pena. É muita informação, sim, é muita informação, mas com organização você consegue chegar lá. Separe aí então o que é objeto direto, o que é objeto direto preposicionado, o que é objeto direto pleonástico, o que é verbo transitivo indireto e o seu objeto indireto, lembrando também que existe o objeto indireto pleonástico também. O segredo está nas perguntas e também está em identificar primeiramente o verbo, encontrar o sujeito e só depois classificar os verbos. Revise esta aula porque ela é extremamente importante. Muito bem, nesta aula estudamos verbo transitivo indireto, seu complemento objeto indireto. Na próxima aula, nós vamos estudar um verbo que tem dupla transitividade, que é o verbo transitivo direto e indireto, e os seus 2 complementos, objeto direto e objeto indireto. Fique bem, revise esta aula e até a próxima.
Música